Boa noite, irmãos. Igreja amada. Quando eu recebi ontem do Éder a ordem de culto e hoje, no decorrer do culto, ouvindo as músicas cantadas, os textos lidos e tudo mais, eu cada vez tenho mais certeza do processo profundamente espiritual que é a preparação de todo esse momento aqui para a gente, né? Quando o Éder me perguntou no começo da semana sobre o que eu iria falar, eu ainda não tinha certeza absoluta e uma mensagem fechada. E ele então caminhou, preparando a ordem de culto conforme o Senhor e o Espírito conduziram no coração dele. A cada momento eu tinha mais certeza de que o próprio Espírito Santo foi quem introduziu, conduziu todas as coisas para que nos cânticos entoados, nas leituras feitas, especialmente nessa última música entoada aqui, A Viva no Senhor, nosso coração fosse preparado para a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Nós damos graças a Deus por isso. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1. Está o versículo-chave que eu gostaria de compartilhar essa noite. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo muito conhecido de nós, é o versículo 8. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8, que nos diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Pai querido, nós louvamos o teu nome e te agradecemos pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunir em culto ao Senhor, Deus. Obrigado por fazermos parte da tua igreja. Obrigado por esse corpo que se reúne aqui. Deus, obrigado pelos pastores, ministros que o Senhor tem levantado para o cuidado do teu rebanho neste local, Pai. E nesse momento, de forma muito especial, eu peço ao Senhor que, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar aos nossos corações, Pai. Que nosso coração se encontre como uma terra fértil, preparada para receber a tua palavra. No nome do teu Filho amado Jesus, é que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, texto muito conhecido nosso, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês serão minhas testemunhas em toda a Judeia, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo é uma resposta que Jesus está dando aos discípulos dele, num momento muito peculiar. Alguns versículos antes, 2 versículos antes, após Jesus ser morto, ressuscitado e está alguns dias entre os seus discípulos, os discípulos perguntam a ele e falam: Senhor, é agora o tempo, chegou a hora em que o Senhor vai restaurar o reino sobre Israel, o reino a Israel. E a gente sabe que esse era um tempo difícil para o povo judeu. A gente estuda isso até mesmo na escola, quando a gente está vendo história e tudo mais. A gente sabe, estudando a Bíblia, e no ILC, a gente tem a oportunidade de aprender com a professora Isabel, história da igreja. E nós vemos que esse é um tempo muito complicado para o povo judeu, porque eles estavam sob o domínio do Império Romano, que tinha trazido a eles alguns avanços. A gente ouve sobre o período da Pax Romana, por exemplo, que é um período em que Roma tem o interesse de manter a paz ali nos territórios em que eles dominavam. Então eles começam com uma série de políticas para tentar fazer com que o povo ficasse tranquilo, calmo, se sentisse bem, apesar de estar dominado, mas que se sentisse bem sobre o domínio deles. Então eles começam: vamos pavimentar aqui as estradas para que eles se sintam bem, para que eles possam ir para lá e para cá. Vamos colocar aqui arquedutos para que chegue água canalizada para eles. Olha a coisa avançada que eles começam a colocar para eles. Vamos ajudar ali para que o plantio deles seja mais eficaz, com ferramentas boas, eficazes para eles. Então eles começam a propor uma série de políticas para que todos aqueles povos que estavam sob o domínio deles, dos quais os judeus faziam parte, pudessem se sentir bem ali. Mas, apesar de alguns benefícios aparentes que isso trazia, também trazia alguns malefícios para o povo, porque parte da política deles também, para manter o povo sob rédeas curtas, para manter o povo sob um controle, era fazer com que eles fossem
romanizado, se eu posso usar essa palavra, né? Era integrar o povo à cultura romana. Então, ensina a nossa língua para eles, faça com que eles sigam as nossas religiões, faça com que eles sigam a nossa cultura, para que pouco a pouco novas gerações vão chegando e tudo, e a gente não tenha mais tantos insurgentes no meio deles, não tenha tantas rebeliões no meio deles. Então, isso significava para eles, de alguma maneira, ter que se submeter a uma influência, uma interferência muito forte na cultura, no jeito de ser povo, nos negócios deles, na tributação deles, eles tinham que pagar impostos altíssimos a Roma, na prática religiosa deles, porque aos poucos os romanos queriam que eles fossem adorando aos deuses que eram adorados pelos romanos. Então a gente vê que é uma interferência muito grande, fazia mal àquele povo. O que faz com que a pergunta que eles fazem a Jesus, Jesus, é agora que o Senhor morreu, ressuscitou, provou seu poder para todos que estão aqui à vista, que o Senhor vai restaurar o poder a Israel? Faz com que pareça uma pergunta legítima, mas de alguma maneira também expressa que aqueles discípulos que caminharam 3 anos com Jesus não tinham entendido de maneira completa sobre que reino Jesus estava falando aqui, que ele tinha vindo instaurar, trazer, sobre o qual ele era rei. Mostra que aqueles discípulos ainda estavam muito preocupados com questões desse mundo, com questões desse plano terreno aqui. Então, apesar de uma pergunta legítima, mostra que eles ainda estavam entendendo, caminhando para entender o que Jesus vinha falando para eles durante todo aquele tempo. E a primeira resposta que eu vejo Jesus dando aos discípulos, no versículo anterior ao que a gente leu, ela é severa. Jesus fala para eles o seguinte: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, Jesus olhou para eles de forma muito carinhosa e falou: não é da conta de vocês se é agora que isso vai acontecer. Porque o Pai sabe o que ele faz no tempo dele, da maneira dele. Então, a primeira resposta de Jesus é muito severa para aqueles discípulos. Mas o versículo que a gente leu revela graça, do qual só Jesus seria capaz de compartilhar, revela uma palavra tão reconfortante para o coração daqueles discípulos que os conduziria de volta ao pensamento que eles deviam manter em mente. Conduziria aqueles discípulos de volta para a preocupação que precisava nortear a vida deles. Então, se eles estão preocupados com o plano terreno, sobre como é que iam ficar as coisas, se Jesus já estava preparado para, então, tomar o poder de Roma e trazer para Israel novamente, Jesus fala para eles o seguinte: olha, o que vocês têm que se preocupar é o seguinte: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo, que eu prometi que viria, seria o consolador de vocês, convence do pecado, da justiça, vier sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E sobre esse versículo, tem alguns aspectos que já são bem conhecidos dos irmãos, um texto que a gente lê bastante, mas eu gostaria de ressaltar e destacar 2 pontos rápidos sobre esse versículo, que vão ser úteis para que a gente vai continuar conversando aqui hoje. A primeira delas é a palavra poder. A palavra que é traduzida por poder para a nossa língua dá origem também à palavra que a gente conhece como dinamite na língua portuguesa. Aquela dinamite que a gente coloca para destruir rochas, montanhas, coisas grandes. Então, fazendo uso de outras possíveis traduções para essa palavra poder que a gente tem, a gente poderia falar que o poder que vai vir por meio do Espírito seria algo extremamente eficaz, um poder extremamente eficaz, um poder com potencial aterrador, de quem estivesse por perto ficasse até de alguma maneira atemorizado pelas coisas que seriam capazes de ser feitas através desse poder. Demonstra energia, força extremas, o poder que fala que o Espírito traria sobre a vida daquelas pessoas que o receberiam. Então, esse é o poder concedido pelo Espírito Santo. E uma segunda palavra, uma segunda questão sobre esse texto, está relacionada à palavra testemunhas, que é falada nesse versículo também. A palavra que foi traduzida como testemunhas é também a palavra que deu origem ao termo mártir, ou mártires, na nossa língua portuguesa. E, numa primeira análise, o que Jesus estava falando para aqueles discípulos não é que todos aqueles que anunciassem o evangelho passariam por algum tipo de martírio, seriam torturados até a morte, ou qualquer coisa do tipo. Apesar de que aquilo que aconteceu com eles a partir dali levou esse nome a ser utilizado dessa maneira. Mas não era o que Jesus estava falando para eles no primeiro momento. O que Jesus fala para eles é claramente que eles seriam testemunhos, que assim como eles viram, ouviram aquilo que ele havia feito, viram Jesus vivendo, mostrando como a gente deveria viver de forma a agradar ao Pai, o viram morrer, o viram ressuscitar e vivo ali no meio deles,
eles precisavam, como bons testemunhos, levar aquela palavra à frente. Então, apesar de não ter sido o propósito dizer que eles morreriam em nome do Evangelho, Jesus deixou muito claro para aqueles homens, a gente vê isso nesse versículo, qual era a missão que deveria ocupar a mente deles e quem seria o responsável por capacitá-los para que eles cumprissem essa missão de forma eficaz, com um poder eficaz, que era o Espírito Santo. E antes da gente prosseguir com algumas demonstrações da ação desse poder tão grande na vida dos discípulos de Cristo, em nossas vidas, eu gostaria de compartilhar e abrir um parêntese rápido para a gente visualizar melhor o quadro que eu chamaria aqui de talvez antes do Espírito e depois do Espírito. E aí a gente vai para os Evangelhos e para os irmãos que estão participando da IBBP nas casas, na primeira lição preparada para esse mês de julho na IBBP nas casas, que se chama Atos de Transformação, a gente compartilhou e foi apresentado para a gente uma imagem dos discípulos no momento da prisão, no momento da crucificação de Jesus, como é que eles estavam ali naquele momento, né? O que a gente vê na palavra, e aí em Marcos 14, no versículo 50, por exemplo, a gente percebe que a maioria dos discípulos não está presente no momento em que Jesus está sofrendo, é preso e é crucificado. Marcos, no capítulo 14, vai dizer que no momento em que Jesus é preso, aqueles que estão próximos a ele, os próprios discípulos, fogem, se dispersam. O texto fala para a gente, nesse mesmo Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 66, os seguintes, que Pedro, aquele Pedro que caminhava com Cristo, que havia dito há pouco tempo que se fosse necessário morreria com ele, o nega 3 vezes, mostrando que ele estava morrendo de medo de que acontecesse algo parecido com o que estava prestes a acontecer com Jesus. A gente falou da Pax Romana, e parte disso eles colocavam legiões, que eram como que batalhões de homens bem treinados, soldados, para proteger aqueles locais. E a ordem dada a essas legiões era, inclusive, de conter qualquer tipo de rebelião que surgisse. Então, se fosse necessário, chicoteia. As famosas 40 menos 1 chicotadas, né? Se for necessário, prende. Se for necessário, mata, se for preciso, para calar essas pessoas. Então, os discípulos eles sabiam muito bem o que estava acontecendo com aqueles que estavam caminhando com Jesus, os que estavam no caminho do Evangelho, e talvez por isso, talvez não, com certeza, estavam profundamente amedrontados com o que poderia acontecer com eles. Mas de volta a Atos, então, nos capítulos seguintes, Atos 1:8, que a gente leu, após então a descida do Espírito Santo, a promessa que Jesus fez, que eles receberiam poder, se concretizar, e a gente vê isso acontecer em Atos 2, nós vemos esses mesmos discípulos que antes estavam com medo, fugiram, deixaram o mestre, negaram, agindo de maneira destemida, como se eles estivessem realmente sendo impelidos por uma força extrema, por uma força tão forte que eles não fossem nem capazes de resistir, como a gente falou no começo desse estudo, que era o poder dado pelo Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 2 ainda, o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, temendo pela vida dele, agora prega sem medo nenhum a uma multidão acerca de Cristo. E falando de maneira aberta mesmo, dizendo, olha, ele veio aqui para isso, ele é o nosso Messias esperado, viveu no nosso meio, foi rejeitado por nós, vocês o crucificaram, mas ele ressuscitou, está à destra do Pai, assentado à destra do Pai, e até quando? Versículo 35 do capítulo 2 fala, até que o Pai mesmo pusesse os inimigos de Jesus por estrado dos seus pés. Então eu começo a perceber na vida de Pedro 2 coisas acontecendo. A primeira delas, o Espírito Santo realmente agindo com esse poder tão forte, impelindo a pregar, a falar, a testemunhar de Cristo. Em segundo lugar, eu observo que Pedro ele começa a ter uma compreensão maior daquilo que eles não entendiam um pouco antes. Porque quando Pedro fala que Deus é quem garantiria a vitória sobre os inimigos, e quando ele fala mais à frente, ali no versículo 39, dizendo que Deus havia prometido a remissão dos pecados, o dom do Espírito Santo aos judeus, aos descendentes dos judeus, aqueles que ainda estavam longe, aos gentios, que o Pai haveria de chamar. Essa atitude mostra que Pedro estava finalmente entendendo o que o Pai estava dizendo para ele. Qual era aquele reino que Jesus tinha vindo instaurar no meio deles. E a ação de Pedro, nesse momento, a atitude dele sob a condução do Espírito Santo e sob esse poder tão grande, leva ao arrependimento e o batismo, como a gente conhece, de quase 3.000 pessoas naquele momento.
No momento seguinte, caminhando um pouco mais no livro de Atos, no capítulo 4, a gente percebe Pedro e João continuando a missão dada por Jesus. Eles são ameaçados pelas autoridades locais. O texto que a gente conhece, eles operam um milagre, curam um coxo, as pessoas começam a comentar aquilo, e então eles aproveitam a oportunidade, gente por perto, discussam no templo sobre o evangelho, sobre o Messias que havia vindo, sobre o plano, sobre o que ele estava fazendo ali no tempo deles. E as autoridades ameaçam e falam, olha, parem de falar sobre isso. É interessante ver que essas mesmas autoridades reconhecem que tinha algo extraordinário acontecendo sobre eles, que tinha um poder diferente, extraordinário, sobrenatural atuando sobre a vida desses homens. Eles olham para eles e falam assim, nossa, mas homens iletrados, incultos, estão falando com tanta intrepidez, com tanta ousadia, tanta firmeza sobre algo, como é que pode isso acontecer? Então eles olham e aqueles mesmos que tentam calar o evangelho reconhecem que eles estiveram com Jesus e a transformação que aconteceu na vida deles, um poder novo agindo sobre a vida desses discípulos, desses apóstolos de Jesus. E a palavra diz que aqueles homens não podiam dizer nada contra eles, contra os discípulos. Capítulo 4, versículo 14, vai dizer que tudo apontava para que aquilo que eles diziam, pregavam, para o milagre que tinha acontecido ali era verdade. E eles não podiam dizer nada contrário àquilo. Poder de Deus agindo por meio de discípulos cheios do Espírito Santo. Os discípulos são liberados naquele momento, sob uma ameaça forte. Podiam estar amedrontados como estiveram no momento em que Jesus estava prestes a ser preso, crucificado, mas eles saem dali e continuam a missão, orando para que o Senhor desse novas oportunidades para que eles testemunhassem acerca de Cristo. Orando para que o Evangelho continuasse a ser anunciado com ousadia pela Judéia, Samaria, e o Evangelho começa ali naquele contexto a chegar aos confins da terra, como Jesus diz que aconteceria. Filipe, nesse meio aqui, no capítulo 6, ele prega a um eunuco etíope, que quer dizer, Etiópia está na África. Então aquele etíope em algum momento voltaria para o país de origem dele e levaria o Evangelho a ser conhecido pelas pessoas. Já saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria, está chegando a outro continente o Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo e desse poder extremo agindo na vida desses homens. Alguns capítulos à frente, a história continua desenrolando e trazendo algumas surpresas não muito agradáveis àquele povo, àqueles homens. Tiago, um dos apóstolos, é morto. Pedro não é morto naquele momento, mas ele é preso. E aqui eu quero abrir um parêntese rápido. Enquanto eu li esse texto, e observar que eu nunca vi, talvez, um esforço tão desproporcional feito para manter um pescador preso. A Bíblia fala que Herodes, naquela época, colocou 4 esquadrões com 4 soldados cada para guardar Pedro. Ou seja, 16 soldados, homens de guerra, preparados para a luta, colocados para guardar um pescador. Ao meu ver, isso não parece nada necessário, né? Não parece algo lógico de se fazer. Que perigo aquele homem poderia oferecer? Agora a gente repara nesse mesmo texto o Senhor agindo com providência, atendendo o clamor do povo dele. Então ele liberta Pedro da prisão, logo em seguida os discípulos são enviados para continuar a missão de levar os confins da terra e no capítulo seguinte acontece a primeira viagem missionária. Eles chegam à Europa agora pregando a palavra por meio da ação do Espírito Santo do Senhor. Mas aqui eu gostaria de parar um instante e me deter a esse ponto da história para compartilhar com os irmãos o que eu acredito ser o ponto-chave para essa reflexão, para a reflexão dessa noite. O fato de Herodes ter colocado 16 soldados para cuidar de Pedro, naquele momento, mostra que ele temia provavelmente uma ação de um grupo rebelde de discípulos ali, que pudesse no meio da noite, e a Bíblia fala que eles seguraram Pedro ali para que no dia seguinte ele pudesse ser julgado. Então pode ser que talvez um grupo de rebeldes, um grupo de discípulos pudessem juntar forças para ir lá e libertar Pedro. E ele pensando, eu não vou deixar que isso aconteça, ele coloca 16 soldados para tomar conta daquele homem. A preocupação de Herodes naquele momento é com forças terrenas, é com o que o homem poderia fazer, planos que poderiam ser bolados ali para que eles fossem libertos, para que Pedro fosse liberto da prisão. Agora a igreja de Cristo reunida, os cristãos,
em lugar de estar tramando, como Herodes poderia achar que eles estivessem fazendo, um plano para libertar Pedro na calada da noite, o que eles poderiam fazer para ajudar um amigo deles, um apóstolo, Pedro? Eles estão intercedendo ao único que poderia realmente livrar Pedro daquela situação. A igreja cheia do poder do Espírito Santo, que Jesus falou que viria sobre eles, buscava solução naquele único que poderia agir de maneira extraordinária, que tinha poder para operar milagres, que tinha poder eficaz para aquele momento. E o Senhor, então, age com providência naquele momento. O Senhor age com providência hoje. E eu acredito que o Senhor vai continuar a agir com providência, com poder grande, conforme Ele falou que faria, sempre que a igreja dele se reunir e clamar a Ele para que Ele age, intervenha dessa forma, para que a gente possa cumprir a missão deixada por Ele mesmo, para as nossas vidas. E eu olho para esse texto, eu olho para essa situação aqui, olho para diversas outras situações, e eu penso que o mesmo Deus que agiu naquele momento de forma a libertar Pedro da prisão, enquanto sua igreja clamava, é o Deus que agiu de maneira a salvar Moisés no momento, lá atrás, no Antigo Testamento, em que foi determinado que todos os meninos nascidos na época deles deveriam ser mortos. Deus age, providencia algo, um plano para que ele seja salvo, para que ele seja livre. Esse é o mesmo Deus que, pouco tempo à frente, vai libertar o povo dele do Egito com grandes milagres, com mão poderosa, com poder eficaz, com poder dínamos, um poder tão forte. O mesmo Deus que salvou o povo de Israel no tempo da rainha Esther, em que os judeus estavam sendo colocados à morte por meio ali de Amã, o mesmo Deus que alertou José e Maria em sonho para que eles fugissem para o Egito, na época em que Herodes tinha ordenado a morte de todo recém-nascido, tentando matar também Jesus, é o Deus que liberta Pedro da prisão, é o Deus que continuamente aviva a sua igreja e faz com que seu Espírito Santo haja e vem com poder para que o plano dele seja cumprido, para que o evangelho dele continue a ser pregado. É esse Deus que a gente serve, esse mesmo Deus que a gente conhece durante toda a história, o Deus que age sobre as nossas vidas, o Deus que deixa o seu Espírito, se retira por um tempo para preparar lugar para nós, mas deixa o Espírito Santo dele dizendo, olha, tudo isso que vocês me viram operar, as coisas que aconteceram aqui, vocês farão coisas maiores em meu nome, por meio da ação do Espírito Santo na vida dessas pessoas. E caminhando para uma conclusão, a proporção que eu li esse texto, a proporção que eu ia observando a ação do Senhor no meio de seus discípulos, a ação do Espírito Santo na vida desses homens, eu fiquei extremamente incomodado e fui levado à reflexão sobre qual tem sido a minha postura, como tem caminhado a minha vida enquanto um discípulo do Senhor. Qual é a verdade que eu tenho experimentado em minha vida como um cristão hoje? Na minha família, no meu condomínio, no meu emprego, na faculdade, na escola, nos locais em que a gente tem agido como discípulo destemido de Deus, cheio do Espírito Santo, com um poder que nem a gente é capaz de compreender, entender e saber que há à nossa disposição para cumprir a vontade de Deus, como discípulos que cumprem a missão de fazer a mensagem de salvação conhecida por todos? Ou será que a minha postura, minha conduta como cristão, a postura da igreja do Senhor hoje tem sido de discípulos que têm fugido da responsabilidade, que no momento em que a igreja está buscando estar junta, coesa, unida, foge, com medo do que pode acontecer, com medo de ser reconhecido como cristão? Será que a gente tem deixado de pregar o evangelho por medo de sanção dos nossos colegas, de sanções que possam vir a acontecer, de gente nos colocando de lado, colegas, parentes, professores, nos locais em que a gente está inserido, que a gente pode perder talvez seguidores na rede social, se eles souberem que eu sou cristão, se eles souberem meu posicionamento ao lado de Cristo? Será que a nossa preocupação maior tem sido com as forças desse mundo, conforme foi a preocupação de Herodes naquele momento, o que o mundo pode fazer a nós, a pressão que pode vir, a moção que pode vir, as possíveis ofensivas do mundo, ou será que a gente tem buscado ser cheio do Espírito Santo, de onde flui todo esse poder e forças que são realmente eficazes para que a gente cumpra a nossa missão enquanto cristão, para que a gente agrade o coração do nosso Senhor, para que
algum dia a mensagem que nos alcançou possa alcançar aqueles que estão à nossa volta, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que carecem, estão padecendo, morrendo, caminhando passos largos para a condenação eterna, para o inferno. E por fim, enquanto eu preparava essa mensagem, estudava esse texto, recentemente, conversando com a Lígia, ainda essa semana, a gente dizia assim, nossa, para nossa alegria e ainda assim para nosso constrangimento, muitas vezes quando a gente sente, a gente sabe que a gente não está cheio do Espírito Santo, que a gente não tem buscado ao Senhor como deveria, nós somos, pela graça e misericórdia de Deus, usados por Ele mesmo para cumprir a missão que Ele tem para a gente, para a edificação da igreja dele, para que outras pessoas venham a conhecer a Cristo. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas como é que isso é possível? Eu, com tão pouco, talvez tão vazio, carecendo tanto do Senhor, podendo me aprofundar tão mais no conhecimento dele, como é que é possível isso acontecer? Só pela graça e misericórdia de Deus. E nessa conversa que a gente teve, eu fui confrontado por Deus e ia olhar para a história ainda e falar assim, o Senhor ele usa quem quer para cumprir a vontade dele. A gente vê na palavra o Senhor usando o rei Assuero, um ímpio, ou Xerxes em outras traduções, um homem ruim. A história fala como que ele era um homem severo, conhecido por infringir tanta dor às pessoas que estavam sob o domínio dele. E ainda assim, na época de Esther, é ele que é usado para libertar o povo de Israel. A mando de Deus, com certeza, mas um ímpio. É uma peça na mão de Deus para cumprir a vontade dele. Faraó, quando a gente lê a história da libertação do povo do Egito, a palavra fala que o Senhor endurece o coração de Faraó para que o povo, vendo aquelas maravilhas, pudessem crer ainda mais no seu Senhor, para que as outras nações à volta visem que o Deus de Israel é o único Deus, o Deus verdadeiro. E Faraó ali é, de alguma maneira, uma peça na mão de Deus também, para que as pessoas cheguem ao conhecimento dele, vejam quem é o Deus verdadeiro. Eu observo que Deus ele usa quem Ele quer. Na história a gente vai ter diversos exemplos disso. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que eu não gostaria de ser comparado a alguém que foi só uma peça nas mãos do Senhor para que o plano dele fosse cumprido. Porque a palavra fala que a gente foi chamado para mais do que isso. A palavra fala que nós fomos chamados para ser filhos, fomos adotados por Deus. Então, o relacionamento que Ele quer empreender com a gente e a ação que Ele quer desempenhar nesse mundo por meio das nossas vidas é por meio de filhos dele, por meio de pessoas cheias do Espírito Santo dele, que cumpram então a vontade dele, que vivam como filhos deles, vivam como o próprio Jesus, que se relacionam com ele, sejam cheios do poder do Espírito Santo. E para que o nome dele então chegue a toda a nossa Jerusalém, Judéia, a nossa Samaria e até onde o Senhor fizer que a palavra dele seja conhecida e chegue por intermédio da nossa vida, por essa igreja Batista do Barro Preto, e qualquer um que chegue ao conhecimento de Deus, que chegue a esse patamar de ser feito filho de Deus e busque a Ele dessa forma. O meu clamor ao Senhor, ao estudar esse texto, ao estudar essa passagem, ser confrontado por Deus, foi para que eu fosse um desses discípulos dele, cheios do Espírito dele, cheios do poder dele, para fazer coisas grandiosas, não para a nossa glória, a glória ela pertence ao Senhor, mas o meu clamor foi para que o Senhor realmente avivasse a minha vida, para que o Senhor me desse amor pelas almas, para que o Senhor me enchesse do Espírito dele, para que então eu pudesse operar aquilo que o Senhor tiver para a minha vida. Não precisa ser aquilo que os discípulos fizeram, mas o plano dele para a minha vida. O meu clamor por essa igreja, nossa igreja, por esse corpo aqui, é que cada um de nós tenha esse mesmo desejo no coração e busque ao Senhor de todo o coração, busque ser cheio do Espírito Santo, para que o Senhor haja dessa maneira por meio das nossas vidas. Um fato interessante sobre cada uma dessas vezes em que Pedro saía e os discípulos saíam e pregavam, na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas são levadas à conversão. Já no segundo momento em que eles são presos e tudo, o texto fala que já era de 5.000 homens apenas, sem contar mulheres e crianças. Então a gente vê como que a igreja do Senhor cresce, como que a missão do Senhor vai para frente, expande, como que o nome dele é conhecido por meio da vida de homens que realmente colocam suas vidas nas mãos do Senhor, pedindo que o Espírito Santo dele seja tudo em nós, nos encha para toda a boa obra dele. Então ele mesmo se encarrega do restante, das vidas que vão ser convertidas por meio da ação desse mesmo Espírito Santo e do poder desse Espírito Santo.
Que essa seja a oração da nossa igreja, que essa seja a nossa oração ao Senhor cada dia, que sejamos realmente cheios do poder do Espírito Santo, para que possamos operar em palavras, em atitudes, com o nosso culto, com o nosso proceder, nos nossos negócios, em tudo que fizermos, que seja para a glória de Deus, que o nome de Deus seja exaltado, glorificado e conhecido por todos, até o grande dia em que todo joelho, em que todo ser mesmo vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus é o Senhor sobre toda a terra. Essa é a minha oração, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com os irmãos e orar com os irmãos mais uma vez aqui, pedindo ao Senhor que complete a palavra dele nos nossos corações. Pai amado, nós louvamos o teu nome, te damos graça por sermos feitos filhos do Senhor, Pai. Te damos graça pelo sacrifício de Jesus. Pai, louvamos ao Senhor por tudo que foi registrado para que hoje nós soubéssemos o que o Senhor vem operando em todo o tempo na história, Deus. Para que nós víssemos que em tantos momentos em que o teu povo tinha razão para temer, às vezes em que isso aconteceu, Pai, às vezes em que foram atemorizados, que foram calados, foi porque não conheciam a fundo o Deus a quem serviam, não conheciam a fundo aquilo que Jesus tinha vindo para fazer por nós, Deus. E a proporção que nós conhecemos e caminhamos em conhecer, prosseguimos em conhecer ao Senhor, Deus, cada vez mais o teu Espírito Santo nos mostra que quem tem razão para temer qualquer coisa é o mundo, Pai, é o inimigo das nossas almas. Nós somos mais do que vencedores por meio do sacrifício do teu Filho Jesus e nós queremos que isso seja verdade em nossos corações, Deus. Nós queremos crer com todo o coração e não nos calar, não temer, não nos afastar de cumprir a tua vontade, falar sobre o Senhor em tempo, fora de tempo, pregar o teu evangelho, fazer o teu nome conhecido por meio das nossas vidas, do nosso testemunho a todo aquele que estiver à nossa volta, Deus. Nos dê a mesma coragem, nos dê a mesma ousadia, encha a tua igreja do teu Espírito Santo, Pai, como nós cantamos aqui hoje, nos avive, Senhor. Nos encha de amor pela vida daqueles que carecem de conhecer o Senhor, Pai. Nos tire da nossa zona de conforto, Deus. Não deixe que a gente se envolva demais com as coisas dessa terra. Não deixe que o medo do que o homem pode fazer à nossa carne, ao nosso corpo, à nossa reputação nos cale, Deus. Mas, por amor do teu nome mesmo, Deus, eu clamo pelos teus filhos, eu clamo pela nossa nação. Eu clamo, Pai, a começar por mim, que o Senhor avive os nossos corações, Deus, que o Senhor nos encha do teu Espírito Santo, que nós possamos operar com ousadia, com intrepidez, cheios do poder do teu Espírito, Deus, para que todo joelho possa realmente se dobrar e confessar que o Senhor, Pai, é Deus sobre toda a terra, que o Senhor é o único Deus existente, possa confessar a Jesus Cristo como Senhor, Salvador de suas vidas, Pai. Esse é o meu clamor, esse é o clamor da tua igreja, Pai. Nos faça ser uma igreja eficaz, nos faça ser uma igreja que cumpre o teu propósito a cada dia, cada um de nós, em tudo que fizermos, Deus. Incomode o coração de cada um dos teus filhos a cada dia, que nós possamos fazer um concerto contigo, Pai, todo momento que for necessário, voltar nossos corações para o Senhor, para que possamos então ser usados de maneira grandiosa para cumprir o teu propósito em nossas vidas. Essa oração que eu faço ao Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém.